Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de convidar vocês para refletir sobre um tema de extrema importância para o desenvolvimento psicossocial das nossas crianças e adolescentes. Para isso, eu convidei a professora Gessiele Tadei. Oi, professora. Olá, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. A professora é psicóloga, doutora em educação e, para a gente começar, gostaria de te perguntar: bullying, precisamos falar sobre isso? Precisamos muito. É um tema que urge, né? Na educação atual, na sociedade atual, no contexto escolar. É um tema que inquieta o psicólogo escolar na sua rotina de trabalho. É um tema que tem uma demanda clínica muito grande por aquilo que ele evoca no processo de aprendizagem, desenvolvimento da criança, do adolescente, que são as faixas etárias que vão estruturar a vida adulta, a vida humana adulta. Então ele urge, é um tema que urge em ser tratado, em ser falado. É um senso comum de que é um tema atual. E na verdade, não é bem assim, né? Não, porque a relação de desigualdade e desrespeito, ela é praticamente atemporal, né? Mas o bullying, ele vem sendo falado com bastante força entre 30 e 40 anos, mais ou menos, atrás, em que ele ganhou um nome, né? Em que ele ganhou uma especificidade, em que ele começou a ser mencionado e começou a ser categorizado, pesquisado, né? E aí a gente vai percebendo o quanto nós passamos por episódios assim, ou presenciamos episódios assim, ao longo da nossa vida, né? Nós que temos aqui 18, 20 anos no máximo, né? Então, a gente percebe E já que... conseguimos ver isso, esse efeito também nos nossos filhos, Exatamente, exatamente. Porque ao contrário do que se pensa, o bullying ele começa muito cedo na vida escolar. Ele já tem início ali na educação infantil mesmo, a partir do momento em que a criança começa a entender que ela sai daquele polo, né? De que ela é só o centro da casa, ela começa a se relacionar com as outras crianças da escola e começa a entrar ali num movimento de interação, de socialização escolar. Então o bullying ele começa muito cedo, por volta de 3, 4 anos, e vai ganhando intensidade de acordo, vai ocorrendo ali o processo de desenvolvimento e aprendizagem na escola. O termo não tem uma tradução em português, mas seria como uma agressão, uma violência. Uma agressão, uma violência intencional. Eu quero machucar o outro, né? Então o bullying ele denota muito isso. Não é acidental, né? E ele é repetitivo. Então ele magoou uma vez, ele percebe que a vítima se fragilizou e isso tem uma recorrência, né? Vai fortalecendo, de certa exatamente, forma, exatamente. Quando a gente pensa em agressão, violência, a gente sempre... O objetivo é olhar para o que desencadeia, né? Tem um motivo para isso. Como é que o bullying é inserido nesse? Na verdade, não há um motivo. É uma outra característica do bullying. Certo. Não existe um porquê daquela agressão acontecer. Inclusive, a última pesquisa que foi feita pela Brápia, né? 51% dos agressores não sabiam justificar o motivo pelo qual eles machucavam e maltratavam os colegas na escola. Né? É um tema extremamente sério. Exato. E acaba sendo engraçado ridicularizar o outro, né? O que muitas pessoas falam, mas na minha época era zoação. Zoação é quando não machuca, tá? Se machuca e incomoda, aí já não é zoação. Caiu para outra categoria. Aí já foi para outra categoria, né? Já machuca, já dói, então eu tenho um nome para isso e eu tenho uma consequência para isso também. Existe você falou de categorizar e tudo mais. Existe já um estudo muito sério sobre essas questões. Você consegue nos passar assim, um perfil dessa vítima, digamos assim? Sim, nós temos aquela vítima que é extremamente pacífica e ela não consegue reivindicar, ela sofre em silêncio. Então, até a escola perceber o que está acontecendo, até a família perceber o que está acontecendo, um longo período já passou ali, muita água passou por debaixo da ponte, como a gente coloca, porque são pessoas extremamente sensíveis. Tem aquela vítima provocativa, né? É a vítima que realmente ela tá no caso, ela sofre, mas ela provoca o agressor também, né? Ou incitando esse agressor, ou criando situações para que esse bullying ocorra.
Veja, é uma questão muito delicada, que é uma colocação bem abrangente. Aham. Então, existe essa vítima que incita também a agressividade no meio exterior. É Às vezes no importante intuito até de denunciar, de que as Isso. pessoas vejam. de ser ou notado, de ser exato, notado. tá? E é um movimento que não é consciente, Sim. tá? A pessoa faz, a criança faz e não tem a consciência do mesmo, que ela está fazendo aquele movimento para, ou irritando aquele agressor, ou incitando aquele agressor. Ela não sabe que ela faz isso. Uhum. Então é importante isso também ficar claro para quem está acompanhando. Sim, para ter um olhar mais clínico sobre essas Exatamente. situações, por exemplo, no ambiente escolar. Exatamente. Né? Falando em ambiente escolar, essa é uma ideia também que talvez tenha que ser desconstruída. A escola é o lugar que mais acontece, mas é o único, como é que é isso? O bullying, ele acontece no meio escolar, mas ele vai para além dos muros da escola. Se eu pergunto para você como foi o seu primeiro ano escolar, você vai trazer muita carga emocional me falando sobre esse primeiro ano. Se você sofreu bullying, não sofreu, que na época a gente nem entendia essa nomenclatura. Então, da mesma forma que você traz isso para a sua vida hoje, isso saiu do muro escolar, isso veio para a sua vida pessoal. Isso a gente fala tanto no âmbito emocional e psíquico quanto no âmbito físico. A criança está na escola, ela sofre essa vitimização ali dentro, mas ela sai dessa escola e vai para casa, e essa carga emocional vai com ela. Ela vai para o clube, essa carga vai com ela. Esse bullying pode acontecer em outros lugares também, tá? Mas a gente elenca onde aqui... tiver relações sociais, Exato, pode acontecer. Né? Mas a gente elenca a escola porque é o local onde a criança passa a maior parte do tempo. Algumas entram 7h20 e saem 5h20 da tarde. Então é um período de vida muito longo dentro de uma instituição. E por mais que não passe o dia todo, mas ela sai de manhã, 7h20, e fica até meio-dia pelo menos nesse ambiente. Então é um tempo de vida muito longo em que a gente tem que estar atento para o que está acontecendo ali dentro, para que ela não venha sofrer algo assim, né? E que não fique rotulada e não leve isso para a vida adulta. Sim. Então, quando conseguimos olhar para esse fenômeno, a gente percebe que também ele vai gerar uma série de sequelas. Exato, né? Sequelas graves para a vida adulta, né? Síndrome do pânico é uma delas, né? Transtorno do estresse pós-traumático, bulimia, anorexia, casos mais delicados como a esquizofrenia e até o próprio suicídio. Né? E até o homicídio. Exatamente, em que chega o sofrimento emocional é tão grande, tão grande, tão grande que a vítima... E tão persistente, né? Exato. Assim, não é Exato. uma situação, né? Um ciclo, né? Que se instaura. E a vítima não sabendo o que fazer, então ou ela se mata ou ela mata quem a agride. Né? Em alguns momentos ela faz um movimento de matar quem a agride, ou em outros momentos ela pode tirar a própria vida quando o sofrimento é intenso. Porque algumas pessoas dizem, mas a escola não percebe. Olha, Khalid, eu tenho recebido casos em que a escola não percebe, tá? Em que o sofrimento é tamanho e essa pessoa não foi observada na escola, né? Essa vítima que é muito pacífica e não consegue se colocar. E a escola não percebeu o que estava acontecendo e chegou ao ponto desse adolescente tentar o suicídio. Né? Esses 3 temas, se nós olharmos, o sofrimento, posso estar equivocado, mas poderíamos chamar até de depressão em alguns casos, né? Sim. O bullying, a depressão, o suicídio, eles são ainda tratados de uma forma como um tabu, né? Exato. As pessoas preferem, às vezes, fingir que não está vendo. Exato, né? No intuito de, isso vai passar. Exato, nada passa na estrutura psíquica, né? Então eu brinco com as pessoas, nada se resolve por si. Ela pode aquietar por um tempo, mas ela vai se manifestar em algum momento da vida. E essa manifestação é dolorosa. Um processo depressivo é extremamente doloroso, uma síndrome do pânico é terrível, né? O estresse pós-traumático da criança não conseguir entrar numa escola, por exemplo, é um movimento extremamente doloroso. Então, o que a gente percebe hoje? Essa dificuldade de olhar para o outro, dificuldade de entender o outro. Então hoje tudo é bullying? Não, nem tudo é bullying.
mais se está tendo um sofrimento ali, se é um bullying direto ou indireto, né? Esse bullying direto é mais provocado pelos meninos, né? Eles enfrentam, xingam, gritam palavrões. O indireto é mais as meninas, né? Aquela maldade mais velada, né? Não participa do meu grupo se não tiver a sandália tal, não participa do meu grupo se não tiver a bolsa tal. A exposição, as meninas gostam muito do cyberbullying, que é um tema que precisa ser abordado também. Elas vão mais para essa linha da exposição da outra ao ridículo, né? E às vezes até nesse aspecto de gênero isso mesmo, que é, né? Inclusive o tema daquele seriado 13 Razões Por Quê, né? Que vai explicando a menina é colocada numa situação de vulgaridade muito grande e vai chegando um ponto do sofrimento dela em que ela tira a própria vida, né? Nossa. Você comentou sobre a questão de ter formas de bullying, direto e indireto. Quer falar um pouco mais sobre isso? Isso, o indireto, que é o das meninas, eu vejo já na educação infantil. É naturalizado, né? Como é duro porque é naturalizado, né? As mães, às vezes a gente faz algum curso, alguma palestra, mas é assim mesmo, é assim em toda a escola, se é assim tá errado, né? Se é assim não pode ser. Né? A criança ela não pode começar a acreditar que ela só pode participar do grupo se ela tiver com batom. Ela não pode acreditar que ela só pode participar do grupo se ela tiver a fantasia da personagem X ou Y. Então, esse tipo de manifestação começa na educação infantil, na fase da vergonha, em que a criança passa a ter vergonha de se expor. Aí a mãe fala para a criança de 3 anos, dá beijo, fala oi, a criança não quer falar por vergonha, né? Então vem junto com esse movimento e acontecendo nessa fase é muito doído, né? Porque é uma fase que não era para ter categorização, gordo, magro, alto, baixo, feio, bonito, rico, não era para ter isso, né? Era para ter crianças brincando juntas e compartilhando juntas aquele momento da vida, né? Então esse bullying direto tem esse início cedo. O bullying direto, que é o dos meninos, ele que é mais visível. É mais visível, que o menino ele já vai para pancadaria, né? Parece a sociedade autoriza mas quase sempre relacionado a essa exposição do mais fraco, exatamente, né? Exatamente. Já rotulando aquele outro. Exatamente, né? Ele não consegue, ele não dá conta, ele é mais sensível, é o tímido. Ele tá um pouquinho fora do padrão do que é o aceito. Né? Exato, ele é o gordinho, né? O gordinho sofre bastante na escola. Ele é o que usa óculos, né? O 4 olhos. Esses dias eu escutei o termo zaroio, né? Então, assim, tudo muito pejorativo, é o orelhudo. Então, as crianças vão aprendendo a judiar da outra. E aonde entra a necessidade do professor bem argumentado? É ele perceber que isso acontece e ele não naturalizar. Falar sobre, em primeiro lugar, isso, né? Vendo recentemente o relato de uma moça gaga, a professora, eu acredito que não foi a intenção dela, mas ao invés de ajudar a menina a se incluir no grupo de apresentação, a menina de sétimo ano, né, antiga 8ª série, ela não conseguiu fazer isso. Então o que ela disse, é melhor você não apresentar, porque como você gagueja, vai atrasar o tempo da turma, né? Então, em nome de uma certa eficiência do trabalho dela, ela acaba... Exato, né? E a menina já vinha sofrendo bullying por esse motivo em sala, isso foi reforçado por uma fala mal colocada do docente, que eu acredito que ela não queria ter feito dessa forma. Porque às vezes não percebe o quanto de poder detém nessa hierarquia, né? Nesses relacionamentos. Exatamente. E a figura do professor, por mais que ela esteja bastante assim calejada, né, a gente brinca, porque tem muito esforço ali que não é recompensado, mas a figura dele é uma figura central, é ele que direciona as relações em sala de aula, é ele que percebe esse movimento em sala de aula. Recentemente teve uma pesquisa uma pesquisa informal de uma educadora, em que ela pedia para que as crianças de 2º, 3º ano escrevessem o nome dos amiguinhos com os quais lanchavam, né? E ali ela foi percebendo quais eram as crianças que ficavam à margem. E ela pôde fazer um trabalho de integração com essas crianças que ficavam à margem, né? Super simples. Exato. Né? Especificamente, né? Isso, e para essas crianças fez uma diferença muito grande, né? Que talvez pudesse passar batido ali, mas elas se sentiram ouvidas e acolhidas.
né? E se tinham alguma inclinação, por exemplo, para um episódio depressivo, isso não veio ocorrer. Sim. Se essa criança Ela tinha trabalhou com a inclinação, prevenção. exato, né? Porque o nosso foco é trabalhar com essa prevenção, né? Não dando certo, a gente vai para intervenção. Sim, né? é um processo, né? Exato. Identificar, intervir, mas se conseguir Exato. prevenir é o melhor. Exato, É o exato. melhor Que é o caminho. espaço que nós profissionais da área da saúde, a gente busca uma divulgação para prevenção, para você não deixar o problema vir a acontecer, né? Infelizmente a gente não pode divulgar um número de suicídios, por exemplo, entre crianças, adolescentes, né? Porque isso causaria um desconforto social. Mas se a sociedade soubesse o quanto essa parcela da população sofre em decorrência das relações humanas estabelecidas, em especial na escola, elas fariam campanha em prol de trabalhos nesse sentido. Bacana. Você comentou sobre um perfil da vítima. Existe um perfil para o agressor? Existe também, né? Sempre são perfis, ainda bem que tem estudiosos que se debruçam sobre isso. Para nos né? ajudar aí, Isso, né? Os bullies meninos, eles são mais ofensivos verbal e fisicamente. Bullier é aquele que pratica o bullying, né? Então são os bullies meninos e os bullies meninas. Então os meninos, eles têm essa parte motora muito aberta e eles provocam descaradamente, né? Então gritam, xingam o outro de um sabem ponto, que são mais fortes. são os valentões, né? E eles têm um perfil, normalmente são muito fortes, são altos, são mais notados ali no ambiente de sala de aula. As meninas é mais esse bullying que nós já mencionamos, esse bullying velado, em que Às parece vezes até social, né? que é tudo lindo, né, e maravilhoso, mas quando você vai ver, elas estão excluindo a outra ou ridicularizando. Não, eu mencionei social, mas assim, o que eu queria dizer mesmo é questão financeira. Exato. Em muitos casos é isso. Exato, também, né? também. É uma relação hierárquica de poder em quem tem mais e quem tem menos. Exato, né? Então algumas instituições, por exemplo, em que há crianças com uma condição financeira menor sofrem bastante, porque aí algumas instituições as crianças estão acostumadas a viajar para determinados lugares, né, elitizados, e essas crianças não, então sofrem com preconceito. Aí tem o tênis, a mochila. Exato, enfim, né? Uma São série bolsistas. de padrões que vão se estabelecendo ali também na questão financeira. Né? E que dói, né? Dói e muito, né? Qual que é o erro do adulto, Calige? É achar que a criança vai resolver isso sozinha, ou que é bobagem. E ele esquece que ele já foi criança e sofreu pelos mesmos motivos ou por questões parecidas, né? Ou foi o agressor. Exato. Existe uma correlação entre a mãe sofreu bullying, a filha sofrerá? Na literatura não encontramos isso, mas aprendemos por modelo. Quer dizer, ainda não foi pesquisado Exato. com afinco, porque é possível que né? se estabeleça. Mas a gente aprende por modelo. Então, se há uma família de pessoas tímidas, a probabilidade do filho não ser tímido é muito, né, grande, né? Então, a gente tem que estar atento para isso também. O problema não se resolve por si, ele é reeditado. Sim. Tá? Interessante. E aí entra nesse aspecto da família. O quão difícil é admitir ou... Né? Por isso que a gente tem tanta essa questão de ser velado, as pessoas fingem que não estão vendo. Porque é difícil admitir que o seu filho é um bully ou sofre. Né? Exato. Hoje a gente tem que entender também que os pais trabalham muito, ficam muito fora, mas não é desculpa para não conhecer o filho. Né? Sempre tem alguns momentos, né? E em casa essa criança já dá sinais de que ela é agressiva. Se ela oscila de comportamento em casa, se ela enfrenta os pais em casa, a chance dela fazer isso fora é muito grande também. Mas os pais às vezes não querem olhar, tá? Gente, não tem como. Para você resolver um problema, você tem que olhar para ele, né? Não existe solução fácil para problema difícil. Admitir que ele existe em primeiro lugar. Né? Exato, né? Então, se você for a gente pegando a literatura, vendo as pesquisas, então o que a gente nota? O bully, né, o agressor, ele já tem um movimento de enfrentamento dentro do ambiente doméstico, tá? Esse bully, ele pode, por exemplo, ser uma pessoa que tem o transtorno opositor desafiador, que é o TOD. Ele pode.
tá? Em alguns casos ele é, o que não significa que todo bullying seja um TOD, seja um DDO, Sim. que é o distúrbio desafiador opositor, né? Na infância é o DDO. Então não significa, então a gente não pode generalizar. Mas às vezes os pais têm essa dificuldade, ou às vezes a família já tem um perfil um pouco mais ríspido e acha que isso é o natural, né? Sim. E às vezes essa criança está repetindo um comportamento, né, em sala de aula, na escola, e que a família não consegue perceber a nuance e a Porque para ela dificuldade. também é Porque para ela é natural. natural. Aí vem a importância de um psicólogo escolar. Se a escola não tem, um professor, um docente que tem um olhar mais perspicaz, um psicólogo que possa ser consultado fora do ambiente escolar para ajudar essa família. Esse é o ponto que eu acredito que a gente pode até encerrar a nossa conversa. Sobre a importância desse profissional da escola, em primeiro lugar, porque talvez ele que seja o ponto primeiro aí de identificação, e os profissionais da área da saúde em compreender a extensão desse fenômeno. Sim. Porque sim. muitas crianças, como você disse, sofrem, os pais talvez tenham muito mais dificuldade porque eles vão ter que se olhar, né? Exatamente. Vai ter que ter um espelho ali, então transforma um processo mais difícil a família reconhecer, né? Então talvez esse profissional da escola, esse profissional da saúde seja o ponto-chave na tratativa desse problema. Sim. Né? É uma pena que o nosso tempo é muito curto, mas o que é importante quem está assistindo entender? É um problema de saúde pública, já não está mais só na escola, tá? É um problema que necessita da intervenção psicoterápica e psiquiátrica junto em muitos dos casos. E é uma questão que pode ser prevenida, que é o mais importante. Eu sei que a sociedade está caótica em muitos pontos, que existe essa desigualdade, a gente sabe disso tudo. Mas mesmo assim, o ambiente escolar pode ser um ambiente agradável, em que o foco seja o crescimento e o investimento no processo de ensino e aprendizagem, com foco ali também na socialização. Porque eu só posso existir se eu entender que eu sou diferente do outro e que esse outro ao mesmo tempo me complementa. Então falta bastante isso. E aí, gostaram? Para mim foi um prazer. O prazer foi todo meu. Muito Uma pena que foi tão obrigada. curto, porque é um tema muito gostoso Mas de trabalhar. Vamos então marcar um outro momento para a gente conversar um pouco mais e um pouco mais a fundo sobre essas questões. Sim. Eu espero que tenha sido interessante aí um momento para vocês refletirem sobre isso. E a gente fica também à disposição, vocês podem comentar ou entrar em contato conosco caso vocês tenham dúvidas sobre o tema. Professora, obrigada. Eu que agradeço.